Você já pensou que dificuldades na fala, na interação com outras crianças e o baixo rendimento escolar podem ter como causas problemas na audição? Veja como identificar e tratar a perda auditiva infantil agora no Saúde em Prática. O déficit de audição pode surgir desde o nascimento por causa hereditária ou por doenças durante a gravidez. A criança normalmente aprende a falar ouvindo os pais, mas quando ela tem alguma dificuldade auditiva, isso se torna impossível. Demorar muito para falar é um dos sinais de que pode haver problemas na audição. E para saber mais sobre a perda auditiva na infância, a nossa equipe de produção foi até a Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília para conversar com a professora Ana Cláudia Vieira Cardoso. Atualmente, é mais fácil você diagnosticar a criança com deficiência auditiva, por causa da questão da triagem auditiva neonatal. Mas quando isso não era uma realidade, alguns sinais chamam a atenção dos pais. Por exemplo, a criança acorda e não tem nenhum adulto próximo. Então ela chora sem consolo, porque normalmente o que a mãe faz, né? Ela fala, a mamãe já está chegando, a mamãe já está indo. Essa criança deficiente auditiva, ela não escuta. Então, essa é uma das coisas. Pode fazer muito barulho, a criança não assusta e não acorda no barulho. Então, é outro sinal que os pais têm que estar atentos. São crianças mais irritadas, né? Assim, choram muito ou são muito quietinhas. Então, contrastes muito grandes de comportamento, você pode estar chamando a sua atenção que pode ser uma perda de audição. Principalmente, né, não se assustar na presença de algum barulho intenso e não parar mesmo quando as pessoas estão conversando com ela, a não ser que a pessoa esteja no campo visual dela. Então, esses seriam os sinais. Hoje, com a questão da triagem auditiva neonatal universal, isso já não ocorre, porque o teste já é feito na maternidade ou até o 30º dia após o nascimento. Então, a responsabilidade de fazer o diagnóstico saiu da família, né? Alguns anos atrás, o diagnóstico era feito com crianças de 2, 3, 4, até 7 anos de idade. Então, quanto mais tardio o diagnóstico, mais o impacto no desenvolvimento de fala e de linguagem. Então, quanto antes a gente consegue fazer o diagnóstico de uma perda de audição, melhor vai ser o prognóstico para essa criança. A classificação da perda auditiva varia de acordo com a localização, a idade de início e a intensidade. Na infância, ela interfere no desenvolvimento da fala, da linguagem e, consequentemente, do aprendizado. Problemas auditivos podem estar por trás do baixo rendimento escolar e de dificuldades na comunicação da criança. Quando a criança tem uma perda que a gente chama profunda ou severa, ela não consegue escutar absolutamente nada. Então, o diagnóstico é muito mais fácil e até para as famílias estarem aceitando esse diagnóstico. Uma criança que teve uma perda, que a gente fala moderada de audição, ela vai estar desenvolvendo linguagem, só que ela vai apresentar trocas na fala, né? E à medida que ela vai desenvolvendo, e se ela é exposta, por exemplo, está na escola, o ambiente é muito ruidoso, ela vai perder pistas que a professora está falando. Se a pessoa não está de frente para ela, ela vai ter uma dificuldade maior. É uma criança, né, principalmente se tiver uma perda moderada, que vai buscar muito a boca das pessoas que estão conversando com ela, porque ela vai tentar estar fazendo uma leitura. Toda a questão de alfabetização, ditado, tudo que envolve a linguagem e mesmo o desenvolvimento de linguagem dessa criança vai estar comprometido. Por quê? Porque não está chegando o som na intensidade como deveria. Então, ela vai ter esse impacto na educação e na falha na linguagem como um todo. A perda leve tem um impacto um pouco menor, mas mesmo assim já tem impacto. Então, a criança vai ter trocas nas letras a hora que ela começa a fazer, né, escrever, então ela vai estar trocando. A questão social também é bastante comprometida, né? Se a criança não entende, é muito difícil ela estar se relacionando com os seus pares. Então, por isso que eu estou frisando bastante a questão da importância do diagnóstico precoce, porque se a criança é diagnosticada precocemente, vai evitar todos esses transtornos que ela vai ter na vida, inclusive na vida social, na vida educacional e na vida econômica, né? Porque se você consegue fazer uma reabilitação
a contento, essa criança vai poder frequentar a faculdade, vai ter uma vida ativa, uma vida economicamente produtiva. O teste da orelhinha detecta se há algum problema na audição. Ele é obrigatório nas maternidades desde 2010. É rápido, indolor e deve ser feito em todo recém-nascido. A gente tem um protocolo que deve ser seguido. Então, o bebê nasce, o teste da orelhinha deve ser feito até o primeiro mês de vida. Caso a criança falhe, faça um reteste em 15 dias. Se mantiver a falha, essa criança vai ser encaminhada para atendimento médico. Se não for uma perda tratável, né, por exemplo, por uma otite, por alguma coisa, né, que é menos grave, a gente já vai encaminhar essa criança para o diagnóstico, porque o ideal é que, se a criança realmente tem uma perda de audição, ela começa a utilizar aparelho de amplificação sonora individual com 6 meses de vida, né? E já começa o processo de reabilitação, que aí é participar de terapia fonoaudiológica. Não é o fato da criança ter passado no teste da orelhinha que garanta que ela vai ter audição normal a vida inteira. Por quê? Porque tem algumas perdas de audição que são de início, que a gente chama de início tardio. Então, ela faz o teste da orelhinha, ela passa e vai manifestar uma perda de audição com 2 ou 3 anos. Então, os pais têm que estar sempre muito atentos aos comportamentos que a criança apresenta. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere como a tecnologia tem auxiliado no tratamento audiológico. É daqui a pouco no Saúde em Prática. Para você que é asmático, eu recomendaria a natação. A natação é um esporte muito saudável, melhora a umidade das vias aéreas, melhora o condicionamento físico, sobretudo a capacidade aeróbica, e melhora, consequentemente, a capacidade e qualidade de vida dos pacientes. Procure o pneumologista para conversar sobre a natação. Saúde em Prática está de volta, hoje tratando da perda auditiva na infância. Além da origem congênita, os problemas auditivos também podem ser adquiridos, ou seja, motivados por acidentes ou por doenças. Otites repetitivas, por exemplo, podem levar a perdas leves de audição e que geralmente passam despercebidas pelos pais. Para saber mais sobre o déficit auditivo em crianças, a nossa equipe de produção foi conversar com a Ana Cláudia Vieira Cardoso, fonoaudióloga e professora da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. Vamos ver. Doenças que podem levar à perda de audição mais tarde, por exemplo, meningite, tá? Sarampo e cachumba. Tá? Então, são doenças infantis, né, que você às vezes não dá tanta importância, mas são doenças graves e a criança pode ter uma perda auditiva em função desses problemas. Até os 6 anos de idade, é muito comum pelo menos um episódio de otite. Tá? A otite, ela não vai dar uma perda permanente de audição, mas ela vai dar uma perda flutuante. E nesses momentos que a criança está com essa privação auditiva, ela pode ter alguns problemas de falha de linguagem por não estar escutando direito, né? Principalmente se é uma criança que tem vários episódios por ano. Então, assim, apesar da otite média não causar uma perda permanente de audição, o fato da criança ter essa infecção pode alterar o desenvolvimento de linguagem dela. Então, é importante que a gente esteja atento para isso também. Critério de risco para deficiência auditiva, tá? A gente tem um indicador de risco que a gente segue, que é do Joint Committee of Infant and Hearing, né? Então, quais são os indicadores? Então, o cuidador, né, quem está com a criança, o pai, o familiar, o babá, alguém, percebe que a criança tem dificuldade para escutar ou mesmo algumas dificuldades de fala e de linguagem. Então, esse é um dos critérios. Para perdas auditivas também adquiridas ou genéticas, a gente tem que ver se tem algum indicador familiar, alguém na família com perda de audição, tá? Se a mãe teve alguma infecção, né, ou sífilis, herpes, citomegalovírus, rubéola ou toxoplasmose na gestação, e uma criança que fica em UTI neonatal por mais de 5 dias. Tem vários indicadores que podem levar essa criança a ter uma perda de audição. Existem outros, tá? Mas eu estou citando assim, os que podem chamar mais a atenção das famílias.
Se não tratada, a deficiência auditiva pode trazer uma série de limitações. Quanto mais cedo forem feitos o diagnóstico e o tratamento, maiores serão as chances da criança desenvolver a audição e ter menos dificuldades para falar. Quando você faz o diagnóstico da perda de audição, tá, que realmente constatou a perda, essa criança vai ser encaminhada para um processo de adaptação e seleção de um aparelho de amplificação sonora individual. Só que hoje, além dessa tecnologia, a gente tem a possibilidade da criança fazer um implante coclear, né, que algumas pessoas chamam de ouvido biônico. Só que aqui no Brasil, no estado de São Paulo, fazem nas grandes universidades, por exemplo, na USP de Bauru, na Unicamp, na USP em São Paulo, no hospital, na Unifesp. Então, tem algumas universidades que usam essa tecnologia, o implante coclear. Agora, o aparelho, né, na maioria das cidades tem sempre um local que faz a adaptação e a seleção dos aparelhos de amplificação sonora individual. E só colocar essa tecnologia não adianta, né? A criança precisa passar por um processo de reabilitação. Então, essa criança, a partir do momento que faz o diagnóstico da perda, ela já começa a ser acompanhada por uma fonoaudióloga para fazer toda a estimulação de linguagem. Nos últimos anos, né, os avanços tecnológicos com relação aos aparelhos de amplificação sonora e mesmo a questão da tecnologia do implante coclear tem evoluído bastante e tem beneficiado de maneira assim bastante positiva, né? A gente tem vários pacientes que têm implante coclear aqui, né, no nosso centro e assim é incrível, né? Porque a audição deles, principalmente as crianças que fazem o implante coclear, a audição é praticamente dentro dos padrões de normalidade. Então, até o desenvolvimento de linguagem dessas crianças é mais próximo ao desenvolvimento de uma criança normal, né, sem a perda de audição, da mesma idade, né? Agora, tem alguns critérios que têm que ser atendidos para essa criança ser indicada para o implante coclear. Tem várias crianças que também se beneficiam muito, né? Então, nem toda criança tem indicação do implante coclear. Depende do grau da perda, se ela se beneficia bastante com o aparelho de amplificação sonora individual. Então, tem um protocolo que se segue para ver qual que é a melhor tecnologia a ser aplicada com aquela criança. Quando devemos levar uma criança para uma avaliação da audição? Qual especialidade procurar? É hora do Opção Saudável. O ideal seria, quando a criança entra na escola, fizesse uma avaliação audiológica e uns acompanhamentos periódicos, mesmo em criança sem perda. Isso seria o nosso sonho, né? De ter esse acompanhamento, né? Países de primeiro mundo, eles têm, a criança faz exame a cada 2, 3 anos, até o início da vida adulta, para garantir que essa criança não vai ter nenhum problema sensório-neural que vai interferir no desenvolvimento dela. Mas assim, os pais, né, como a gente não tem uma política para acompanhamento da saúde auditiva, assim, tem para quem tem perda de audição, mas não para o normal, é prestar atenção se a criança está aumentando o volume de televisão, se você chama ela não atende, se a professora está com alguma queixa, e se a própria criança, né, tem alguma queixa, então é importante procurar um médico pediatra ou um médico otorrinolaringologista, e aí ele vai fazer o encaminhamento para avaliação audiológica propriamente dita. Saúde em Prática fica por aqui. E você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!